Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre as compulsões e duas vias diferentes de tratamento. A primeira via é a do controle, a segunda via do contorno, ok? Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Nós temos um curso 100% online, as aulas são ao vivo, ficam gravadas e você, ao fazer o nosso curso de formação, ainda pode optar por fazer ou não o estágio, seguido de supervisão, tudo online. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre compulsão. Na verdade, não é um tema específico do atendimento aos casais, mas sim é um tema da clínica de casal, da clínica individual, e eu quero focar mais no tratamento, nas abordagens. O que aconteceu? Recentemente, uma pessoa comentou comigo que ela foi uma pessoa compulsiva durante anos, durante toda a vida, e segundo ela própria, compulsiva em vários aspectos, na ordem do sexo, da alimentação, da bebida, e essa mesma pessoa fala que de 4 anos para cá, ela começou a se tratar psicologicamente e conseguiu controlar a compulsão. Interessante, olha que interessante. Essa mesma pessoa vira para mim e fala assim: ontem eu saí e cheguei na manhã do dia seguinte, que era o dia que ela estava conversando comigo. Cheguei na manhã de hoje. Aí ela fala assim: estava precisando disso, sabe? Ok? Então, olha essa frase, estava precisando disso, que é essa virada de noite, nessa noitada. Beleza. Aí, eu perguntei assim, qual é a abordagem que você está fazendo, né? Porque ela ainda está fazendo tratamento, uma pessoa conhecida. Eu falei, qual é a abordagem que você faz o tratamento para controlar a sua compulsão? E a pessoa responde assim, não sei te falar. Ok, passou. Então eu fiquei reflexiva sobre o controle como via de tratamento dos comportamentos compulsivos. E pensei, para além do controle, no contorno como outra via. Vou falar um pouquinho de cada um no senso comum, tá, gente? Eu sou psicóloga, sou especialista em família e casal, mas vou falar no senso comum aqui, inclusive para o público de psicólogos, porque eu acho que é a partir desse senso comum que eu gosto tanto que a gente cresce. Então, vamos lá. O cuidado, ou seja, o tratamento da compulsão pela via do controle. Algumas abordagens psicológicas se propõem a isso e eu, assim, ouço, né, dizer que tem resultado. São abordagens que vão ajudar a pessoa a identificar o disparador, né, o gatilho que faz a pessoa ter comportamentos repetitivos. Também essas abordagens vão ajudar as pessoas a cercear o comportamento, controlar, controle, diz respeito, na minha compreensão, a várias regras, vários procedimentos que se encaixam. Imagina um painel de controle, né? Você tem vários elementos naquele painel para fazer dirigir um carro, para fazer pilotar um avião, para fazer andar uma máquina. Então, o cuidado da compulsão pela via do controle é um cuidado que sim trata o comportamento repetitivo a partir de uma série de elementos que são acionados em hora, intensidade, diferentes um do outro, mas que vão ajudar a pessoa a cercear,
a chegar a algum lugar. Que lugar é esse? Ter um cotidiano menos devastador em relação ao próprio comportamento. Claro que a pessoa vai precisar, qualquer que seja a abordagem, de um acompanhamento com psiquiatra, medicamentoso, até para ajudar o sujeito a engajar no processo psicoterapêutico. Então, num primeiro momento, pensando no controle como cuidado dos comportamentos compulsivos, a gente vai pensar nesse cerceamento a partir do acionamento de vários elementos para minimizar, né, o acesso, o excesso daquela pessoa em relação aos seus próprios comportamentos, ou o acesso daquela pessoa em relação a um determinado objeto, ok? O álcool. Enfim, vamos para a segunda via. A via do contorno. Agora eu vou falar da abordagem winnicottiana, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Pouco, tá, gente? Nessa via, o profissional, ele vai ajudar o paciente a cuidar desse excesso de comportamento numa determinada área pela via do contorno. O que seria esse contorno? Num primeiro momento, o bebê, no desenvolvimento maturacional da criança, o bebezinho, ele tem determinadas necessidades naturais, tem um impulso, né, em relação à vida, de mamar, de evacuar, tem o sono, tem um momento que ele está tranquilo, tem um momento que ele está excitado e precisa de alguém, um cuidador, frequentemente a mãe, que vai cuidar daqueles impulsos do bebê. E tendo esse elemento cuidador externo ao bebê, o bebê vai se referenciando, ele vai se encontrando a longa data até conseguir se identificar como um ser, um indivíduo. Isso lá atrás, né? Agora, o identificar-se, ele segue vida afora. Então, a gente continua identificando-se como sujeito. No entanto, falhas lá atrás, que acontecem lá atrás, a ausência desse ambiente cuidador com muita frequência, não são pequenas falhas, grandes falhas, falhas acentuadas e muito frequentes, vão produzir no bebezinho, naquele sujeito que vem a ser, alguns mecanismos de defesa. A compulsão, segundo a abordagem winnicottiana, é um mecanismo de defesa frente a essas falhas ambientais. É como se o bebezinho, tá, gente? Muito simplesmente falando aqui. É como se o bebê ou a criança ainda, ela aderisse a um determinado objeto por medo de perdê-lo. Mas essa aderência que ela faz ao objeto é exatamente porque ela não conseguiu exercitar, construir a confiança dentro de si de que ela pode ter um determinado objeto, que seja o leite, e em outro momento ela pode esperar pelo leite, o leite não aparecer, porque daqui a um pouco tempo, um tempo de espera, o leite que não apareceu, ele virá. Ok? Isto é uma possibilidade. Nem sempre o desenvolvimento maturacional da criança acontece dessa forma. Muitas vezes a criança fica na expectativa de que o leite virá, e o leite não vem, ou vem numa lacuna de tempo muito grande, onde a criança já desesperou, perdeu a esperança, né? Ela já urrou, ela já sentiu, ela já cindiu. Então, nesse segundo cenário, a criança vai criar uma defesa em cima daquela ferida, tá? Daquela desesperança para seguir na vida, porque o desenvolvimento segue, né? Mas a gente segue
com defesas mais ou menos acentuadas. E a compulsão é como se fosse uma aderência que a criança tem a fazer em relação a um determinado objeto por medo de perdê-lo. Gente, isso aqui é de uma forma muito simplória que eu estou falando, para a gente pensar no tal contorno. Quando a mãe entrega para a criança a presença para satisfazer as necessidades da criança, a mãe marca o contorno. As maritaca. A mãe marca o contorno. O que é esse contorno? É o cuidado. Então, a mãe vai ajudando a criança a compreender até onde ela vai e onde ela não pode ir mais, porque quando a mãe marca esse contorno, ela faz um limite. Então, ela faz uma contenção, tá? Ó, contorno, limite, moldura, contenção. Então, ela faz, inclusive, aqui, ó, uma oposição. Ela se opõe ao excesso, à continuidade, àquilo que excede ou que poderia exceder no comportamento da criança. Porque a criança, há uma tendência dela explorar o mundo também, né? E há uma tendência, inclusive, a gente conversava recentemente, do encontro com os seus próprios aspectos agressivos. Então, a criança precisa lidar, assim, com várias tarefas no desenvolvimento maturacional dela, sendo que o bom resultado do desenvolvimento dessas tarefas depende desse ambiente facilitador, que seria a mãe ou um cuidador essencial. Quando tem esse cuidador, que não precisa ser perfeito, mas alguém que está ali em torno da criança, que ajuda ela a crescer favoravelmente, ela vai marcando esse contorno, que também é uma oposição, tá? Então, a criança vai encontrando-se a partir dessa pessoa em torno, que fala, opa, aqui tem outro alguém, como se fosse isso, tá? E esse existir de outro alguém vai dando demarcações, vai dando limites, vai dando censuras ao comportamento, ao mesmo tempo que vai permitindo a criança criar um processo de confiança, de que ela não destrói tudo, de que o mundo está atento a ela, aquele primeiro mundo, né? Está atento a ela, enfim, tem uma série de tarefas, uma série de elementos que a criança vai alcançando a partir desse encontro com esse ser que cuida da criança num primeiro momento. Por que ela tem essa representação? Na verdade, não é uma representação, porque ela tem de fato essa pessoa, aí sim ela consegue representar esse contorno na continuidade de sua vida, esse limite na continuidade de sua vida. Evitando os excessos, né, gente? Eu estou só fazendo uma reflexão, tá? Quem estuda o Winnicott vai falar, meu Deus, né? Não dá para desenvolver aqui, até porque eu não sei com maestria para poder falar. Estou pegando alguns pontos do que eu sei e trazendo aqui para pensar no contorno e no controle em relação aos comportamentos compulsivos. Para finalizar, eu gostaria de voltar na frase inicial da pessoa, quando ela fala o seguinte, varei a noite, em outras palavras, estou a noite inteira acordada, precisava disso. Olha, gente, quem nunca teve uma noitada, saiu de noite, chegou no dia seguinte de manhã? Quem nunca, né? Mas quando essa frase, ela está dentro de um contexto de uma pessoa que excede, cujo natural é o excesso, e esse excesso só não se dá pela via do controle, essa frase, estava precisando disso, me soa, pelo menos, curiosa. O que ela estava precisando, né? Que é como se ela estivesse voltando, né, a algo do excesso, entende? A algo que excede, né? E nesse aspecto,
eu fico pensando um pouco na abordagem winnicottiana, quando ela auxilia o sujeito pela via dessa construção intersubjetiva, no caso, o terapeuta e o cliente, né? Ao cliente a reconhecer o limite, limite da fome. A pessoa que come muito, olha que interessante, ela está comendo o quê? Ela não tem uma fome assim que sem fundo. Ela está comendo coisas, talvez pela via da aderência ao objeto. Concorda? Então, assim, a psicoterapia winnicottiana se propõe ajudar a pessoa a reconstruir dentro de si vários elementos, várias fases nesse painel de controle. Ao invés de você entregar o painel de controle, você ajuda a criança a construir esse painel de controle, talvez seja uma boa diferenciação. A criança, quer dizer, adulto já, a construir o painel de controle de forma que ele identifique o tamanho da fome, o tamanho do desejo sexual, né? Essa coisa de não conseguir parar de beber. E eu, para finalizar agora de verdade, me recordo de uma outra pessoa que comentou assim: eu estou muito mais com vontade de dar um beijo em uma pessoa do que ter uma relação sexual. E esse comentário me encaixa com o tamanho da fome, né? Isso é uma outra pessoa em outro momento que eu estou juntando aqui. Com esta pessoa que fala, tenho mais vontade de dar um beijo do que ter um ato sexual, eu falei assim, que bacana. Muitas pessoas têm mais essa vontade de beijar, poucos assumem. Então, quando essa pessoa assume, ela está conectada com o tamanho do desejo dela. Então, ela busca, nem sei se vai encontrar, mas ela consegue identificar a carência, né? A necessidade do ato, do contato oral, do beijo, muito mais do que se envolver numa complexidade de um ato sexual, porque de fato é um ato complexo, né? Então isso mostra pra gente como que a gente pode, pela via do contorno, identificar o tamanho da nossa necessidade e ir em busca dela. São as reflexões que me passaram, né? E eu deixo aí para vocês a interrogação, vocês que são da área da psicologia, se vocês costumam tratar, né, das compulsões ou pensar nas compulsões pela via do controle ou pela via do contorno. Deixa aí seu comentário.